Olá, sétimo ano! Estamos aqui para mais uma aula sobre triângulos. E o que nós vamos ver hoje é a relação entre os ângulos do triângulo, o ângulo externo e o ângulo interno. Então quero que vocês me acompanhem, prestem atenção, para vocês compreenderem o que eu vou explicar aqui. Todo triângulo, no caso eu estou colocando um exemplo aqui, triângulo ABC, então ABC. Todo triângulo tem dois ângulos, né? Um interno e outro externo. Então aqui eu tenho, por exemplo, IA, interno A, e EA, externo A. Tenho interno B e tenho externo B. Tenho interno C e externo C. Muito bem. Uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção e verifiquem, que a gente visualizando, a gente já percebe isso. Se eu pegar o IA e somar com o EA, percebem que forma meia circunferência aqui, meia volta? E ângulos de meia volta formam 180 graus. Então eu digo que interno A com externo A é igual a 180 graus. Certo? Vamos verificar no B. Interno B e externo B. Se eu somar, olha aqui, ó, eles formam meia volta, ou seja, 180 graus. Então, interno B mais externo B também forma 180 graus. A mesma coisa, interno C e externo C. Juntando os dois, ou seja, somando, eu vou obter meia volta. Então, eu digo que forma 180 graus. Mais uma relação dos triângulos que formam 180 graus. Nós já sabemos, então, que o ângulo interno somado com o ângulo externo é igual a 180 graus. Esta é uma das relações do triângulo. Outra que eu não coloquei aqui, porque agora nós estamos vendo as relações do ângulo externo e do ângulo interno. Mas nós já sabemos que a somatória dos ângulos internos de um triângulo também é 180, certo? Não esqueçam dela, que é importante essa relação. Essa outra relação tem muito a ver com a primeira. Se o ângulo interno somado com o ângulo externo é igual a 180, eu quero que agora vocês fixem o olhar no externo C. Quem é o externo C? Esse aqui, ó, o externo C, tá? Se eu pegar a relação que nós acabamos de estudar, o interno C mais o externo C dá 180, certo? Acabamos de ver isso aqui. Agora observe, eu vou isolar o externo C. Então eu vou ficar com 180 e vou passar o interno C para o outro lado, ou seja, subtraindo, menos interno C. Aplicando uma equação, certo? Ao isolar o externo C, esse 180, ele surgiu da onde? Ele surge da somatória dos ângulos internos. O IA mais o IC e mais o IB. Nós sabemos que 180 graus é essa somatória. De quem? Do ângulo interno A, ângulo interno B e ângulo interno C. Então, eu vou substituir esse 180 por essa escrita aqui. IA mais IB mais IC. E não esquece que nós estávamos fazendo menos o IC. Então, menos o IC. Tudo bem? Agora, observe. Como eu tenho aqui, eu posso juntar o IC com o IC. Só que eu tenho positivo IC, negativo IC. Então, um anula o outro, correto? Eu vou dizer que mais IC menos IC, um anula o outro e zera. O que sobra? Sobra externo C é igual a interno A mais interno B. E eu não posso somar porque A com B são diferentes. Então eu fico com essa relação aqui. Deixa eu explicar para vocês trocando em miúdos, trocando em palavras que vocês possam compreender melhor. O que é o EC? É o ângulo externo. Então eu coloquei aqui, ó, portanto, ângulo externo
é igual à soma, porque aqui é uma soma, dos ângulos internos opostos a ele. Como assim? Presta atenção. Eu não tenho aqui o ângulo externo C? E quem são os opostos? Ser oposto é estar à frente. Estar à frente. Certo? Então, os opostos a ele são quem? O IA e o IB. Ó, IA e IB. Por isso que nós dizemos que a segunda relação entre ângulo externo e ângulo externo, externo e interno, é ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos opostos a ele. Eu vou colocar uns valores de ângulos aqui para ver se eu esclareço melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer de conta que esse interno C vale 65 graus. Conseguem visualizar? Vamos dizer que o interno A vale 55 graus. Vamos dizer que o interno B vale 60 graus. E o ângulo externo C eu não conheço, vou chamar ele de X. Nós podemos fazer de duas formas isso aqui. Uma bem simples seria usando a primeira relação. Como que eu descubro o X? Se eu sei que aqui é 65 e eu sei que os dois juntos somam 180, bastaria eu usar essa relação e fazer X mais 65 graus é igual a 180 graus, concorda? Seria essa relação aqui. Então eu digo que X é igual a 180 menos 65 graus. E X é igual a 180 menos 65 vai me dar 115 graus. Então eu digo, usando essa relação, que o X é 115 graus, certo? Então aqui daria 115 graus. Mas e se eu quiser usar essa relação aqui de baixo? Olhem como também dá certo. Eu não conhecia o ângulo externo. Então o ângulo externo era o meu X, que é o EC. X é igual. Não diz que é igual à soma dos ângulos internos opostos a ele? Os ângulos internos opostos a ele são o 55 e o 60. Então eu vou fazer a soma. Ó, está de frente para ele. Se eu somar 55 graus mais 60 graus, X é igual a 115 graus. Então, eu obtive a mesma resposta fazendo de formas diferentes. Então, eu quero que vocês memorizem essas duas relações. Ângulo interno mais ângulo externo fecha 180 graus. Ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos opostos a ele, ou seja, à frente dele. Somando os ângulos internos à frente dele, você já descobre o ângulo externo. Vamos aplicar isso agora em exercícios. Eu vou colocar aqui 2 exemplos para a gente iniciar. Olhem bem. Calcular o valor de x. O x é externo. Qual é a regra mesmo? Ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos opostos a ele. Essa foi a regra que a gente viu. Então, o ângulo externo x aqui, eu coloco aqui. Quem é que está à frente do x? À frente do x, eu tenho, oposto a ele, eu tenho este e este ângulo. Então, o que eu digo? Eu digo 40 graus mais 60 graus. X é igual a 100 graus. E eu descobri o valor do ângulo externo. Ângulo externo. Então, eu venho aqui na figura e completo 100 graus. Se você ainda não está convencido de que isso está certo, nós podemos fazer por outro método. Vou fazer de outra cor.
Vamos chamar esse aqui, já que aqui é x, vamos chamar aqui de y. Como que eu poderia dizer? Pela regra de que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, eu digo 60 mais 40 mais y tem que dar 180. 60 mais 40 são 100. Mais y igual a 180. Y é igual a 180 menos 100. Y é igual a 80. Correto? O y vale 80. Pela regra que nós vimos lá anteriormente, nós vimos que ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus. Não foi isso que a gente viu? Então, esse é interno, esse é externo. 80 mais quem que me dá 180? 80 mais, vou chamar de x aqui, é igual a 180. X é igual a 180 menos 80. X é igual a 100. Olha aqui, ó. Deu ou não a mesma resposta? Então, a gente pode utilizar duas maneiras. Ó, o 100 aqui. Encontramos 100. Então, está correta a nossa regra. Vamos ver esse outro aqui. Calcular a medida do ângulo E. Ele é ângulo externo. Podemos ir por essa aqui. Ângulo externo é igual a soma dos ângulos internos opostos a ele. Ou seja, quem é o ângulo externo? No caso é o E. É igual. Quem é que está à frente dele? À frente dele eu tenho 70 e tenho 50 opostos a ele. Então eu digo 70 mais 50. Externo é igual a 70 mais 50, 120 graus. Pronto. Este é o ângulo externo. Certo? Se você quiser fazer pelo outro método, você faria 70 mais 50, 120. Tem que fechar 180, não tem? Então, 120 para fechar 180, falta aqui 60. Então, aqui seria 60. Se aqui é 60 e os dois juntos formam 180, quanto vale aqui fora? 180 menos 60, 120. Pronto, outra maneira de fazer, como eu mostrei anterior aqui. Então, dá pra gente trabalhar bastante com o ângulo externo e ângulo interno, analisando o que nós temos no triângulo, certo? Vamos para um exercício onde exige um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de atenção. Calcular a medida x, medida x é essa, do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno B. Primeira coisa, ângulo interno B é esse aqui, ó, esse todo. Bissetriz é a semirreta ou a semirreta que divide o ângulo em dois iguais. Então aqui no B, que seria tudo isso aqui, eles traçaram essa pontilhada aqui, que é a bissetriz. E diz que aqui desse lado é 30. Se ela é bissetriz e divide em dois ângulos iguais, então aqui também é 30. Já vamos completando a figura. 30. Aqui diz também calcular a medida do ângulo x formado pela bissetriz do ângulo interno B, já marquei, e bissetriz do ângulo externo C. Ângulo externo é esse. Aqui, ó. Esse aqui é o ângulo externo. Como ele tem uma bissetriz traçada, ele seria tudo isso. Então aqui dividiu ao meio, esse aqui é igual a esse. Como saber quanto vale essa bissetriz? Nós sabemos que isso aqui tudo, aqui ó, daqui até aqui dá 180 graus. Se eu tenho 180 menos 40 é igual a 140, concordo? O que eu faço com esse 140? Eu divido, aqui seria o todo 140. Mas como tem uma bissetriz traçada, eu divido esse 140 em 2, que me dá 70. Então, eu digo que este lado aqui é 70 e que esse outro aqui é 70 também. Observa que nós temos formado um triângulo
aqui, ó, com esse tracejado. Nós temos esse triângulo que tem aqui 30, esse aqui, ó. Estão vendo esse triângulo? Eu vou até chamar a atenção dele fazendo com o marca-texto. Olhem aqui. Nós temos aqui esse triângulo que ficou formado. Olhem aqui. E nesse triângulo eu tenho o X, que é o que eu quero saber aqui. Então eu vou trabalhar novamente com triângulo. Eu já sei que 40 e 70 é esse ângulo aqui. Então vamos marcar ele maior e dizer que 40 mais 70, ó, 70 mais 40 vai me dar 110 graus. Eu sei que aqui é 110 graus. Portanto, eu tenho 30 aqui, 110 aqui. Quanto que é o X? Então, o que eu vou fazer? Somatória dos ângulos internos. 30 graus mais 110 graus mais X tem que dar a soma dos ângulos internos, que é 180 graus. 30 mais 110 dá 140 graus mais X, que é igual a 180. X é igual a 180 graus menos 140 graus. 180 menos 140 me dá 40 graus. Para quem? Para o X. Então, eu sei que aqui é 40 graus. Qual era a pergunta? Calcular a medida X do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno B e bissetriz do ângulo interno C. O que eu sei de bissetriz? Que divide em dois iguais. Por isso que aqui é 30, aqui é 30. Aqui seria o todo 140, né? Porém, dividimos em 2 para dar bissetriz, 70, 70. E descobrimos o valor de X, que era o que estava sendo solicitado para a questão. Correto? Muito bem. Vamos lá. O que é importante memorizar? Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, isso é importante. Outra coisa importante. Ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus. E a terceira, ângulo externo é igual a soma dos ângulos internos opostos a ele. Então, isso aqui é importante vocês memorizarem, porque vai facilitar bastante a resolução das atividades da apostila que vocês têm aí, certo? Ficamos por aqui. Até a próxima videoaula e bons estudos!